Então, pessoal, mais uma entrevista aqui no nosso canal, Bressan é o Bando, né? Um bate-papo com aventureiros e com vários especialistas aí. É uma nova ideia aqui que a gente está fazendo para o canal, né? Para dar uma melhoradinha. Hoje eu trouxe Tocco Lenzi, galera. Para quem não conhece, né? É o nosso amigo de São Paulo que está hoje na Indonésia fazendo uma viagem aí do Brasil para a Ásia, aqueles países com nome estranho lá, Quirguistão. Ele vai explicar para nós toda essa viagem, toda essa história e o grande desafio aí de rodar com a Himalaia pelo mundo, né? Muita gente acha que ela não passa do Serra Azul, mas não é bem assim. Vamos lá, chega mais aí, Tocco. Fala aí, Bressan, boa noite, obrigado pelo convite e prazer de conhecer, né, virtualmente pela primeira vez. A gente fala muito pelo WhatsApp e obrigado pelo convite. Tocco, se apresenta para a galera. Quem é você? Experiência aí fantástica, né, de vida aí, muitas obras já nesse período, né? Bressan, eu comecei a viajar muito cedo, né, com 13 anos de idade, pela América do Sul, então com 14, 15 anos eu já conhecia praticamente todos os países da América do Sul, depois eu migrei com 18 anos, fui embora do Brasil, fui trabalhar nos Estados Unidos como pedreiro, trabalhei muito tempo em obra, e com 20 anos eu voltei, e eu vim já eu tinha feito, logo depois que terminou as obras lá, eu fiz uma viagem saindo de Nova York, indo até a Califórnia, e depois até Miami de carona, e aquilo me deixou abalado, cara. Eu já vinha de viagens, e aí quando eu cheguei no Brasil de volta, né, isso nós estamos falando em 1986, né, nasci em 66. Quando eu cheguei de volta, eu falei, cara, eu preciso, né, continuar viajando, e o continente africano sempre me atraiu. E lá, com 20 anos de idade, eu falei, abri o mapa ali, vi a Nigéria, falei, cara, eu quero ir para o oeste da África. Bom, resumindo essa história, né, eu comprei uma bicicleta, uma Caloi 14, eu sabia pedalar, mas não sabia nem trocar o pneu, e eu falei assim, quer saber, eu vou cruzar aí a África de bicicleta, e aí, o que aconteceu? Eu vi uma matéria, né? Naquela época, as matérias saíam em revista, né? E eu tinha dois caras, o Cícero e o Patrick, que tinham viajado com uma bicicleta super bacana e estavam lá em São Paulo. Eu conversei com eles. E aí, quando eles viram minha bicicleta, que eu ia para a África, cara, eles tinham comprado uma bicicleta na Califórnia, com bag, eu com uma mochilinha. Eles falaram, não, cara, toma essa bicicleta. Aí eu arrumei um navio cargueiro, despenquei na Nigéria, aí foram 4 meses, 2.200 quilômetros, malária, um monte de coisa, e eu percorri a Nigéria, o Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, cheguei lá em Burkina. Mas um pouquinho antes dessa viagem, começou a minha história, né? Eu sempre tive moto, desde pequeno, né? Meu primeiro tombo foi com o vizinho, com 6 anos de idade, que me destruiu a perna esquerda, quando eu cheguei dessa volta dos Estados Unidos, estavam chegando as Tenerés no Brasil. E eu, um amigo, Paulinho Marrafão, conseguimos 2 motos dessas logo que chegou e falamos assim, vamos montar o projeto África e vamos fazer um treinamento em Rondônia, a gente faz matéria e consegue grana para isso, né? Bom, cara, pedir patrocínio hoje já é difícil, você imagina em 88, né, chegar lá 2 caras falando que vão para a África de moto, isso não passava na cabeça de ninguém, né? Bom, no final dessa história, acabou, né, eu indo para a bicicleta, porque não tinha como fazer de moto, ficou super difícil, eu vendi a moto e acabei fazendo essa viagem, que foi uma das mais malucas da minha vida, porque naquela época não existia internet, não existia, né, informação, cara. Eu ia na biblioteca municipal pegar mapa, né? E aí tinha tinha um cargueiro que eu sabia que passava, que ia para a África, e eu acabei pegando esse cargueiro e a viagem aconteceu. Então, minha vida começou assim, pela América do Sul, e a minha grande estreia na África foi de bicicleta. Aí, depois disso, vieram muitas expedições. 2 anos depois, eu levei um carro à vela para cruzar o Saara, né? A parte da Argélia. Foi uma outra expedição muito maluca, porque estava em guerra a Argélia,
tivemos que entrar pelo sul do Marrocos, cara, e deu um monte de problemas, mas colocamos, né, um carrinho à vela lá no Saara, isso também lá em 88, 89, né? E depois disso, cara, foram várias expedições, as coisas foram acontecendo, e o canal, as TVs a cabos começaram a chegar no Brasil, e como eu tinha no currículo esse monte de viagens, teve um canal que ligou, né? Eu tinha um sócio na época, a gente já tinha aberto uma produtora, uma microprodutora, assim, a gente só tinha uns equipamentos, fazia, né, algumas viagens, e esse canal ligou, que chamava Canal de São Paulo, e convidou a gente, olha, o que vocês têm de material? O meu sócio tinha feito algumas viagens, eu também, e ali, lá em 1990 alguma coisa, nós estreamos a TV a cabo. Eu não sabia nem fazer um roteiro, cara, não sabia nem como editar um programa, nada, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu sempre vivi Durango, né? Sempre vivi sem grana, cara. Então, como eu tinha feito a viagem de bicicleta para a África, eu falei, quer saber, eu vou montar um grupo para ir para a África, eu faço uma graninha, né? E vai ser legal. Aí, porra, montei um grupo para atravessar de Gana até... não, a gente saía da Costa do Marfim até Benin, de bike, né? Pô, aí vieram várias pessoas se interessaram, mas aí eu fazia aquela entrevista, sessão terror, né? Falando que cara, né, ir para a África não é você não vai na esquina, né? Falava, cara, você vai pegar malária, entendeu? Já peguei, você vai pegar também. Então, só no final, só 2 caras que, quando eu falei que iam pegar malária, eles falavam, eu quero! Aí, bomba! Despencamos na África e fizemos essa viagem. E um desses caras se chamava Lineu Palaia e era dono de uma produtora em São Paulo chamada Conecta. Então, quando nós voltamos dessa viagem, claro que todo mundo pegou malária, né? Quando nós voltamos dessa viagem e tinha esse convite, ele abraçou o projeto, me levou, eu e meu ex-sócio, Renato Castanho, para a produtora, e ali eu comecei a entrar no mundo da televisão, no mundo dos vídeos, né? No mundo dos documentários. E aí as coisas foram acontecendo, entrou o XN, e aí, o XN nós fizemos mais de 40 documentários durante 4 anos, né, viajando por toda a América Latina, vários outros projetos no Vietnã, no Alasca, e assim foi acontecendo. Aí eu fui entrando em alguns outros canais, os mais específicos, fui para o National Geographic fazer a volta ao mundo com a Amir Klink, fui lá cinegrafista dessa história. E aí é isso, cara. Tô com o Lenz, esse cara que quando chegou aos 40 anos falou, tô com o saco cheio, né, de viajar profissionalmente, porque viajar profissionalmente é legal, mas, pô, você tem que trazer um produto, você tem um trabalho. Eu ia fazer 40 anos e, cara, eu pensei, 40 anos dá uma crise, né? Falaram que dá uma crise. Então, quer saber, eu vou fazer logo um projeto dos 40 aos 50 para não ter crise. E eu falei, cara, quer saber, vou voltar minhas viagens lá, roots, né? Dos meus 15 anos, mochilão. Falei, aí, de novo, abri o mapa da África, vi a capital da Mauritânia, Nouakchott, vi Tunis no Mediterrâneo, um no Atlântico, falei, vou atravessar isso aqui a pé. E aí começou esse projeto meu maluco, que foi o Saara a pé, construí um rickshaw, um carrinho para puxar, e durante anos, né, mais de 5 anos, eu atravessei 3.000 quilômetros do Saara, todo o inverno eu ia para lá, cruzava 500, 600, 700 quilômetros, aí comecei a levar uns grupos, porque, para variar, estou sempre sem grana, e esses grupos eu levava, eles andavam 200 quilômetros, eu mandava de volta para o Brasil e continuava a minha viagem, entendeu? Então é isso, cara, o Tô Lenz é esse, e aí aconteceu que várias outras coisas. Em 2010 sofri um grave acidente de moto, me quebrei inteiro, foram 2 anos de recuperação, 3 cirurgias, hoje meu lado direito é cheio de prótese, eu tenho prótese para tudo quanto é lado, e me recuperei, e durante 5 anos, até 2018, foi muito difícil, além da minha recuperação, os meus pais, os dois tiveram uma fase senil muito difícil, e eu e minha irmã tocamos essa história, né, com eles, com os dois juntos, né? Minha mãe faleceu com 96, meu pai 95, meu pai com 93. E quando chegou 2018, cara, eu estava numa produtora, eu saí dessa produtora, meus pais haviam falecido, e, cara, eu fiquei assim, no final de 2018, eu falei, cara, eu
preciso fazer alguma outra coisa. Isso eu já estava com 52 anos, cara. 53, eu falei, cara, já eu vou acomodar. E aí, em março de 2019, 4 meses depois que minha mãe faleceu, uma amiga, no dia do meu aniversário, 12 de março, me liga do Quirguistão, né? É um casal de amigos, né, que viajam pelo mundo, e ela estava dando aula de inglês, e ela e o Melo, a Raira e o Melo, nós estamos aqui no Quirguistão, vem visitar a gente. Cara, isso foi no dia 12 de março, eu não dormi à noite, que eu falei, cara, Quirguistão, abri o mapa, falei, cara, esse buraco, né, cara? Lá no meio ali da Rússia, final da China. Falei, cara, eu vou para esse buraco aí, eu vou para o Quirguistão, como que eu vou, eu não sei. No outro dia eu falei, cara, eu vou de moto, cara. Mas como que vai de moto? Aí eu de novo abri o mapa, falei, eu não quero ir por Alasca, não quero fazer rota normal. E aí eu vi a Oceania, eu falei, quer saber, eu vou pela Oceania, cara. Né? Até no começo, até pedi algumas informações para você, não sei se você lembra, que eu queria saber, eu precisava de informação, e não existia essas informações, porque nunca ninguém tinha feito, né, esse trâmite. Mas, cara, nesse ponto aí, 2019, início, né? Toco, fantástico essa história aí, porque eu conhecia, acho que 1% dela aí, dessas aventuras todas, né? 50 anos e tanta história, tanta aventura aí, fantástico, velho. Nossa Senhora. Fiquei impressionado aqui, porque a gente já tinha lido alguma coisa tal, né? Mas ouvir, assim, todos esses detalhes é coisa de louco. Aventureiro nato, então, né? A gente está falando isso resumidamente, porque tem muita história, né? E aí o que aconteceu? Março, então, começou o lançamento, né? O lançamento da Himalaia chegou em março aí. E você está viajando, a gente está botando o rodapézinho ali, né? Viagem de Himalaia, cara. Nossa Senhora, como é que é isso? Então, e aí, vou ser super sincero, eu sabia alguma coisa, eu não sabia nada de Royal Enfield, cara. Eu não sabia, cara. Eu não sou um cara aficionado para saber tudo de moto. Eu não sou. Sempre tive moto, sempre me quebrei de moto, mas nunca eu tinha as motos ali, eu sabia trocar o óleo, ia viajar e pronto, cara. A minha vida de moto foi sempre assim. Só que aí, quando eu decidi fazer essa viagem de moto, cara, eu falei, cara, que moto que eu vou? Eu tinha lá, nesse tempo eu morava em Florianópolis e eu tinha lá mas era uma 250. Falei, essa moto não aguenta. Eu voltei para São Paulo e eu estou ali pesquisando a abertura de uma concessionária, a Royal Enfield em São Paulo. Eu falei, pô, que moto é essa, cara? Aí eu fui pesquisar, aí liguei para um amigo meu, falei, essa moto é super tradicional, é da Índia. Eu falei, pô, se é da Índia é bom, porque aquilo é um buraco, só quebra lá, se a coisa vem da Índia é boa, né? É feito para lugar aqui, né? Bom, aí foi super interessante, porque eu liguei lá na concessionária e eu falei, dá para... Tem moto? Ele falou, vai chegar só o mês que vem, o próximo lote. Aí eu falei, tem alguma para andar? Tem. Bom, peguei minha motinha, fui lá. Puta, na hora que eu sentei... Imagina, cara, eu sou cheio de prótese, brother. A moto não pode ser alta, entendeu? Quando eu sentei na Himalaia, aquele banco fofinho ali, e aí, cara, eu dei uma volta no quarteirão, voltei e falei pro cara assim, o cara ficou olhando, eu falei assim, então eu vou comprar, quanto é? Eu tinha a grana, pumba, e ele falou, mas o que você vai fazer com essa moto? Eu falei, eu tô indo pro Quirguistão. Aí o cara viu lá, um velhinho, gordinho, careca, ele falou, esse cara não vai pra porra, nem vai pra lugar nenhum. Eu falei, calma que tu vai ver só, brother. Calma aí, meu irmão, que a coisa é... Bom, a moto chegou, quando chegou em maio, eu ali maluco, né, falando, cara, o que inventei de ir pela Oceania, brother? Cara, como é que eu vou fazer para ir pela Oceania? Eu não entendia nada da moto, eu falei, quer saber, eu vou começar a viagem pelo Brasil, eu já não queria mais filmar nada na minha vida, foram 30 anos de câmera, falei, eu não vou levar câmera, não vou levar nada, não quero mais saber, e vou fazer essa viagem sem nada. Bom, aí comecei a fazer a viagem com a Himalaia, e assim, tinha que fazer a primeira visão com 500, eu acho, alguma coisa assim, aí eu fui até Curitiba, que tinha aberto a concessionária em Curitiba, fui até lá, fiz essa revisão e, bom, falei, quer saber, eu vou para o Nordeste, vou lá visitando amigos, aí nisso eu já arrumei 2 camerinhas pequenas, né, tipo GoPro, aí botei ali, fui indo, comecei a gravar, aí eu tinha meu laptopzinho, já vou editar uns videozinhos,
Aí, porra, não deu outra. Logo depois já me compro um drone, já volto para coisa. Mas simples, aí simples. Um drone, Não, né, um laptop. não tem jeito, né? Não tem jeito, a cachaça, o velho vício volta. Voltou, cara. Eu sou altamente dependente. E aí o que aconteceu foi que, vou resumir isso, durante esse tempo de maio a junho eu fiquei pesquisando, aí amigos dos amigos dos amigos foram me indicando e eu precisava de um passaporte da moto, que chama carnê de passagem, e esse carnê de passagem você pode entrar, principalmente aqui no sul da Ásia e na Austrália, na Oceania, você precisa disso para entrar no país. Só que esse carnê de passagem ele tem que ser emitido pelo automóvel clube do seu país. Claro que no Brasil não emite, cara. Não é emitido. Desde 1960 e alguma coisa não emite mais aquilo. Bom, foi amigo do amigo do amigo indicou, e aí no final achei o Automóvel Clube da Suíça, tive que depositar uma grana e em 2 semanas chegou o bendito do passaporte da moto. Aí eu tinha que entender como que eu ia levar a moto. Aí eu ligando... assim, para o Brasil, eu vou mandar de navio para a Austrália, eu vou mandar para Nova Zelândia, eu vou mandar de avião do Uruguai. Fiquei pesquisando e nisso já estava na Bahia, tratando a mão mal para caramba, botando graxa na areia, corrente, pô, sabe? Aí, bumba, toma um tombão. Aí, o que aconteceu? 1 ano antes de começar essa viagem, 8 meses antes dessa viagem, eu coloquei uma prótese, cara, no fêmur, de cerâmica. A cabeça do meu fêmur e o acetábulo é de cerâmica. Quando eu fui começar a viagem, eu fui lá no meu médico e falei, doutor, eu tô indo viajar, né? Ele falou, eu sei que você viaja bastante, que legal, né? Mas eu tô indo de moto. Aí ele falou, não, meu, de moto, cara. Se você cair, brother, e quebrar, nunca mais vai ser o mesmo. Eu falei, não vou cair, doutor. Porra, peguei um areião lá perto de... sei lá, perto do Porto Seguro, ali, peguei um areião, tomei um tombo, cara, em cima da prótese, brother. Pá, eu caí no chão, a moto caiu, tudo, eu falei, eu não queria levantar, vieram me levantar, eu falei, não levanta, cara, deixa eu, ficou uns 10 minutos, eu falei, cara, se eu levantar isso doer, mas graças a Deus deu tudo certo, fiz lá um monte de chapa, mandei pro doutor, ele falou, não quebrou nada, toca o pau. Depois disso, cara, eu ando a 50 por hora, muito, eu ando devagarzinho, eu fiz essa viagem inteira, até agora 33 mil quilômetros a 50 por hora, cara. Porque, cara, eu não posso ter um acidente, entendeu? Foi um aviso, né? E é isso, cara, aí eu descobri que da Argentina tinha um cara que mandava as motos de avião para qualquer lugar do mundo. E aí eu liguei para ele, né, o Javier, eu falei, e aí, Javier? Ele falou, mano, nós nunca mandamos para a Austrália, daqui para a Austrália. Eu falei, tem jeito? Ele falou, tem, pode vir para cá. Pá, eu fiquei meio assim, porque no Brasil, pô, em 3 meses eu não consegui nada. No Uruguai ia demorar 4 meses para chegar de navio. E o cara falou, não, eu mando de avião, o valor era praticamente o mesmo de uma passagem, de um passageiro. E eu falei, mas e como é? Ele falou, que dia que você quer embarcar para a Austrália? Eu falei, 19 de janeiro, já era 2020, né? Ele falou, você chega aqui no dia 14. Eu falei, pô, mas é só isso? Ele falou, cara, toquei, passei em São Paulo, despedi de todo mundo, fui para o sul, despedindo de todo mundo. Quando eu cheguei lá no dia 14, 15, em Buenos Aires, cara, ele falou, vem aqui pro meu, ele tinha perto do aeroporto lá, ele tinha uma garagem, ele falou assim, você tem que lavar a moto, cara, do jeito mais perfeito possível, porque quando chegar na Austrália, vigilância sanitária, se achar uma poeira, você vai tomar uma multa de $400 porque eles vão lavar a moto. Porra, cara, $400 para mim é um mês de viagem. Eu falava, não. Eu fiquei lá em Buenos Aires, achei uma oficina de um cara e fiquei lavando a moto com escova de dente, cara. Tirando todas as poeirinhas, tudo. Aí foi engraçado. Eu tinha que estar no aeroporto às 7 da manhã. Cara, eu acordei às 5, falei, às 5 horas já vou embora. Caiu uma puta chuva, cara. Falei, não. Bom, resumindo, cheguei lá no aeroporto, a gente entrou para coisar, ele falou assim, olha, você tem 1 hora para lavar aqui a moto. Cara, aí dei um tapa de 1 hora, eu falei, vou morrer em 400, não vai ficar perfeita como estava. Embarcou a moto, eu embarquei no domingo, cheguei lá na segunda e na quarta-feira a Himalaia chegou em Sydney, cara. E aí foi muito legal, né? Puta emoção, né? Puta logística, tudo aquilo. A tua moto está entrando na Austrália com a documentação, aí dirigir pela direita, dirigir pela direita
É mole, né, cara? E aí tinha um amigo lá me dando apoio, tudo, e aí tinha uma coisa até interessante, porque quando eu saí do Brasil, né, eu tinha 2 cadeados na moto, né, onde eu parava, porra, cadeado, levo o capacete para não roubarem, tudo. Aí chego na casa do meu amigo que estava dando um apoio, o André Meyer, lá em Sydney, ele falou, Bel, por que você tá com 2 cadeados? Isso não tem, que você... Eu falei, pô, vamos roubar. Ele falou, que roubar, cara? Bom, eu joguei um cadeado fora. Falei, peraí, vou ficar... Puta, depois de 10 dias, joguei o cadeado fora. E nesses anos todos, cara, acabou. A moto tá ali com a chave no contato e deixa tudo, né? Não tem essa história, acabou, né, essa história da violência, do roubo, né? E aí começou a grande parte dessa viagem, que assim, a Himalaia, eu cruzei a Austrália toda, né? Eu fui para o sul, para Melbourne, aí entrei na Tasmânia, depois da Tasmânia eu vim e cruzei todo o deserto, né, até Darwin, no norte, e ela foi super... peraí, tem uma coisa para contar. Bom, da Himalaia. Aí, como eu falei, eu não estava tratando ela bem, porra, não estava nem aí, carregando peso pra caramba, porra, não trocando óleo, nada, ia ter a revisão de 10 mil, cara. E aí, quando eu tomei o tombo lá, eu comecei a subir umas serras no Espírito Santo e vi que a embreagem estava queimando. Eu falei, eita... Fui lá ali, né? Queimou assim um tempinho. Aí eu fui lá, dei uma reguladinha, melhorou, tal. Quando eu tô saindo de São Paulo para descer para o sul, para Curitiba, eu ia fazer a de 10 mil lá. Faltava assim 50 quilômetros para chegar em Curitiba, no meio da estrada, bum, arrebenta a corrente. Eu tinha regulado errado, estava apertada pra cacete. A corrente estourou, a corrente. Aí eu falei, puta, falta 50 quilômetros para Curitiba, cara. Bom, chamei, eu tinha o seguro lá, eu falei... Esse negócio acontece muito, hein? A gente vai entrando num fluxo assim, a gente só quer rodar, liga a moto, sai correndo, tal. Eu sou assim também. E aí vai esquecendo alguns detalhes. Já me arrebentou a corrente no meio da viagem, fiz uma emenda com peça que não era compatível 100%. No final de 10 mil quilômetros, acabei com a corrente. Tive que trocar tudo depois. Essa agora de agosto, né, do ano passado. Mas isso aí, você voltou para o tombo lá na Bahia, né? Você estava lá na Austrália, mas agora nós voltamos aqui para o momento do tombo na Bahia. E essa revisão de 10 mil, eu lembro, cara. Eu lembro dela. Eu até te comuniquei, que eu falei, cara, olha, porque o que aconteceu? Quando eu cheguei lá em Curitiba, falei para os caras, ó, queimou a embreagem, aí o Maurício lá, o pessoal foi super legal lá, o Cezinha, o pessoal foi muito legal comigo, eles abriram e falaram, cara, tem que trocar os discos, tem que trocar lá os discos, a tua Himalayan tá na coisa lá do recall do cabeçote. Eu falei, pô, beleza, então já troca, né? Tá no recall do cabeçote. Aí eu já aproveitei e troquei a relação toda, e aí, por falar em relação, aí a minha história, a minha relação com ela mudou. Eu falei, cara, eu tenho que me conscientizar que eu tenho que tratar ela bem. Ela é minha companheira daqui para frente. Cara, aí, cara, eu fui... Agora eu tenho tudo, eu tenho a emendinha, eu lubrifico a corrente, cara, a cada 250 quilômetros, pumba, lubrificadinha, ela tá sempre esticadinha. Agora eu tenho um óculos, porque eu não estava enxergando mais aquela bagaça daquele coisinho, eu ponho o óculos ali, todos os dias antes de sair eu verifico o óleo, eu verifico a pressão do pneu, eu tenho um compressorzinho, cara, então mudou a relação, e assim, nunca mais, né, dos 10 mil até agora, aos 32, o que eu fiz? Eu mudei os pneus, eu troquei um pneu dianteiro e um agora, eu troquei o pneu traseiro, óleo e filtro, eu estou trocando a cada 5, 6 mil, né? E ela não me deu... Aí quebrou um cabo de embreagem uma vez. E eu tenho também todos esses cabos, manete. Eu tenho um dos meus baús, é só peça pequenininha da Himalayan para essas coisas. Então, quebrou na estrada, eu fui ali e troquei. Então, foi isso. E ela, assim, que eu te falo que ela nunca... É companheirona, cara. Já ficou parada 6 meses, entendeu? Voltar, dar a partida, troca o óleo, tudo dá a partida... Parada 6 meses por causa da pandemia, né? Senão o pessoal vai achar que foi porque a moto explodiu. Tá? Você sabe como é que tá aqui no Brasil, tá uma legião de fanático contra a moto aqui que tá foda. Contra a moto? Puta, não. Então, calma aí. Então vamos entrar na história da pandemia.
Pô, tô lá cruzando a Austrália é cara pra cacete, eu levo minha barraca, fui morando em tudo quanto é lugar, entendeu? Fui morando em tudo quanto é lugar. Quando eu chego, a única forma de você sair da Oceania para a Ásia, lá no norte da Austrália, é pelo Timor-Leste, é o jeito mais barato, é a única forma. Existem outras formas. A mais barata é, você coloca a moto no navio em Darwin, em 2 dias ele está lá em Dili, né, que é a capital do Timor-Leste. Eu tinha marcado o navio para o dia 20 e minha passagem de avião para o dia 23 de março de 2020. E, pumba, então depois eu tinha 3 meses de visto. Bom, tocando, eu cheguei em Darwin, eu falei, vou chegar em Darwin no dia 15, aí arrumei um camping lá, eu mandei um e-mail para esse camping, falei, olha, vocês não querem me alojar aí, eu publico na mídia social. Aí ela falou, tá bom, eu te dou 5 dias de graça aqui no camping e tal. Bom, fui para o camping, montei minha barraca, conheci Darwin. Aí, dia 20, estou indo para o porto entregar a moto. Quando eu chego no porto, o cara fala, você vai entregar a tua moto? Ela vai, mas você não vai. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o Timor acaba de fechar as fronteiras e a Austrália também. Eu falei, hein? Acho que não deu 5 minutos, chega um e-mail da companhia aérea, voo cancelado para o Timor-Leste por causa da pandemia. Cara, e eu assim, duro, a Austrália é cara pra cacete, eu falei, cara, aí eu voltei pro camping meio anestesiado, sabe? Voltei pro camping, e lá é um calor, bicho, é um calor amazônico, diabo, cara, é um calor amazônico, chove, ou é seco, e é sempre 40 graus, abafado. Bom, quando eu chego no campo, eu cheguei para lá para a gerente e falei, olha, ela falou, a partir de amanhã o campo está fechado. Eu falei, não tem como, eu fico aqui, eu limpo, eu lavo, eu passo, eu sei lá, eu ajudo no camping, trabalho, faço vídeo, né? Ela falou, deixa eu ligar. Bom, ela conseguiu, assim, eu sou um cara assim, cara, na pior das hipóteses, isso vai durar 3 meses. Eu fui bem pessimista. Porque eu pensei, vão ser 2 quarentenas de 15 dias, 30, mas eu falei, vou botar mais um tempo. Falei, em 3 meses essa bagaça está resolvida. Aí eu falei para ela, olha, ela falou, quanto você pode pagar? Eu falei, eu posso pagar tanto. Ela falou, então tá bom, você paga esse tanto e você mora no camping. Puta, foi a minha salvação, cara. Porque aí eu montei a tenda, a barraca lá no camping, só tinha eu e mais uns 2 que já moravam lá no camping, e o pessoal do camping ficou com dó, cara. Começou a trazer a geladeira, era uma favela assim, a moto, a barraca, eu tinha tudo, cara. Trouxeram gás, e foi a minha salvação, porque ali eu morei 6 meses, cara. Foram 6 meses morando naquela barraca dos infernos, que aí às 6 da manhã o sol batia nela, cara. E assim, até às 8 eu conseguia driblar o sol indo para as sombras. Depois disso, cara, eu tinha que me mandar. O que aconteceu? Lá não teve Covid, a Austrália se fechou e não teve, cara. Não teve pandemia, não teve nada. A primeira leva foi menos de 1 ano atrás. E aí, o que aconteceu? Eu ia para os shoppings, para as bibliotecas, que era onde tinha ar-condicionado, cara. Então, eu praticamente sobrevivia das 8 da manhã às 6 da tarde no ar-condicionado das bibliotecas, dos shoppings, nos lugares para velhinho. Eu ia lá e ficava ali, jogava xadrez, lia, pacaria para as bibliotecas, ler, estudar. E uma coisa engraçada, Bressa, é assim, a Austrália é cara, né? Então, um franguinho, cara, um franguinho assado daqueles, igual o nosso aí, custa $20, né? E o que acontecia? Aí eu fui pegando a manha, né? Porque todos os sem-teto da cidade fazem o mesmo roteiro. Eu fui conhecendo todos, cara, aborígene, a galera sem... Porque é muito quente, todo mundo vai para os shoppings e tal. E aí, às 4 horas da tarde, tem 2 supermercados grandes lá, que às 4 horas da tarde, eles começam a remarcar os preços do que não vendeu, entendeu? Então, eu já ficava ligado, porque eu sabia que o preço do frango baixava para 7, cara. Frangão, entendeu? Só que não era só eu que sabia, ficava todo mundo ligado no cara. Quando ele vinha para remarcar, bicho, era uma disputa, assim. Eu brigando com os aborígenes para pegar o franguinho, eu já pegava 2, cara, levava para o campo feliz, cara. E assim foram 7 meses dessa história. Aí no final, todos os meses eu mandava e-mail para o consulado do Timor, falando, cara, por favor, me deem um visto. Não, consulado fechado, Timor está fechado, não vai abrir. E aí, por uma grande coincidência, né, as coisas acontecem, não é só coincidência, né, não sei, um amigo que mora em Fernando de Noronha falou, olha, estou com o Cláudio Savagé, que foi um dos caras que fundou o Projeto Tamar, o Globo Ecologia,
mora hoje no Timor, toma o contato dele. Aí mandei para o Cláudio, sou brasileiro, estou aqui de moto. Não queria encher o saco do cara, entendeu? Mas falei, vou passar uma hora de moto, a gente toma uma cerveja, tal. Ele, tá legal, tal. Cara, aí no 7º mês, no 8º mês que eu estava lá, eu participo de um grupo que chama Horizon Unlimited, que são viajantes solitários de moto. Tá? Acho que você que deve conhecer. Esse grupo, o cara é super unido. É super unido e lá assim, olha, tô aqui, logo que começou a pandemia, tô aqui em Darwin, cara, e né, tô viajando de moto, não tenho grana e tal. E aí, um cara chamado David Wright me manda uma mensagem: cara, se você quiser, pode vir para minha casa. Mas como eu já estava instalado no camping, cara, eu sou super, assim, eu não quero encher o saco de ninguém, e eu me dou bem sozinho. E eu fui lá tomar uma cerveja na casa dele, puta lugar, um sítio super bacana. Ele fica aí, cara, ele, cara, era uma figuraça, porque ele tem uma KTM lá na Austrália, uma KTM na Europa, uma KTM nos Estados Unidos. Ele falou, em vez de ficar mandando que nem você, gastando dinheiro, cara, eu tenho uma moto em cada lugar e vou e viajo. Eu falava, você tá certo. E ele tinha uma baita oficina, cara. Então, todo mundo que viajava, ele era muito conhecido porque ele abrigava a galera viajante de moto, ele tinha o maior prazer em fazer isso. E aí, quando o estado do norte, onde eu estava, abriu as fronteiras da Austrália, cara, 20, 30 mil pessoas em 2 dias invadiram, né? E o meu camping, que só estava eu e mais 2 ali, de repente eu estava aqueles monstros, daqueles motor-homem. Aí ele falou, cara, pode ser que o Covid chegue aí, vem morar no sítio. Aí fui morar no sítio, foi legal pra caramba. E nesse meio tempo que eu tô no sítio, chega um recado do Cláudio, falando, olha, no Clube Timorense aí em Darwin, vai ter uma apresentação do Max Tal, que é um cara que depois eu fiquei sabendo, eu sabia um pouco da história do Max Tal, mas não sabia o quão ele era importante para o Timor-Leste, e vai ser aí, vai lá, cara, e tem uma amiga nossa, a Lourdes, que ela vai estar lá. Pô, peguei a moto e fui lá nesse clube australiano, português timorense. Quando eu chego lá, estava a apresentação do filme, estava lá o Max Tal, ele estava apresentando o filme, esse cara foi o principal... O que aconteceu durante... A história do Timor é longa, vou tentar resumir rápido, ela ficou 20 anos invadida pela Indonésia, né? Foram 200 mil timorenses assassinados pelos indonésios, e isso só foi para o mundo porque o Max Tal estava lá gravando e pegou um massacre de Santa Cruz, que era o enterro de um estudante timorense. Ele estava no cemitério, ele gravou isso, ele enfiou a fita no túmulo, prenderam ele, só não mataram ele porque ele era filho de um diplomata, e uma amiga dele foi lá e levou essa fita para Darwin, e aí o mundo começou a entender o massacre que estava acontecendo, e aí teve o plebiscito lá, e o Timor conseguiu a independência da Indonésia. Isso é uma longa história. Então, estou eu lá de frente do Max, e está lá o cônsul, né? Está lá o cônsul do Timor, né? E a Lourdes é uma produtora de cinema, né, cara? Eu comecei a conversar com ela, falando, Lourdes, pô, eu quero ir para o Timor, eu ajudo, eu faço qualquer coisa, eu trabalho de voluntário. Aí ela foi lá, chamou o cônsul, Ronaldo, olha, ele é amigo do Timor, pô, dá o visto para ele e tal. Eu já vinha 7 meses falando pro cara, cara, em 2 dias, Bressan, me sai o visto, cara, pro Timor. Eu fui o único turista a entrar no Timor em 2 anos, cara. E fui o único turista lá em 2 anos. Ninguém entrou. Mas foi bem legal. Consegui o visto, pumba. Peguei. Aí o que aconteceu? Quando eu peguei o visto, eu falei, cara, liguei para a empresa de navio, tem tal dia. E a Air Norte fazia um voo por semana para o Timor, que só vendia passagem para quem tinha um visto, então não ia ninguém, né? E levava remédio, coisa para... levava um monte de coisa. E aí me venderam uma passagem, eu falei, puta, perfeito, fui lá, embarquei todas as coisas. Quando eu estou na porta do avião, Bressan, cancelaram o voo, cara. Aí eu falava, não pode ser, cara. Eu estou na porta do avião, daqui 1 hora eu estou em Dili, cara. Né? Eu ia fazer a quarentena, já estava tudo fechado, com hotel, tudo. Aí foi um pau danado lá, porque tinha saído lá uma lei naquele dia, lá, alguma coisa que os pilotos que fossem para o exterior iam voltar e tinham que fazer quarentena. Aí a Air Norte pegou e falou,
não vai rolar. Bom, resumindo, fiquei na casa de amigos lá em Darwin e fui embora para o Timor. Uma semana depois, foi o último voo comercial antes de fechar tudo. Então, em outubro de 2020, eu peguei o último voo comercial para o Timor, fiz a quarentena e lá, cara, eu fiquei 2 anos, vivendo 2 anos, esperando a fronteira com a Indonésia reabrir. Então, aí é uma longa história, foi muito legal, eu trabalhei para vários, como voluntário, passou um ciclone, eu trabalhei para a Cruz Vermelha, para a ONU, para as Nações Unidas. Então, foi toda uma experiência. No final, eu e o Cláudio Sauvaget ficamos super amigos, porque os dois eram da mesma área, né? E ele me ajudou muito lá nessa história toda. E no final, você acaba conhecendo todo mundo, né? 2 anos morando numa ilha, cara, pequenininha, né? Então, essa foi a... Aí a gente chega no momento atual, né? Então, pelo que eu entendi, você saiu do Brasil rodando, passou Argentina, Chile, aí pulou para Austrália, rodou, deu esse momento de pandemia, 6, 7 meses, 8 meses, conseguiu entrar no Timor, e aí no Timor 2 anos vivendo lá, em quarentena, vamos dizer assim, momentos de pandemia, tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai. Caramba, velho, foi punk o negócio. Aí você parou de produzir, né? Você ficou mandando algumas aulas, mandando algumas coisinhas e tal. E aconteceu uma coisa interessante que hoje é uma forma que eu estou ganhando meu dinheirinho, cara. Foi super interessante. Eu estou lá em Darwin, né? Eu estou lá em Darwin, no meu camping, tranquilo. Aí um professor de Sorocaba, um amigo em comum, ele liga, assim, logo depois que começa a pandemia, ali, 2 meses depois, pô, Toco, eu sei da tua experiência no Saara, agora a gente dá aula via Zoom. Eu falei, Zoom? O que é Zoom, cara? Zoom é um aplicativo, tal. Aí eu fui lá entender o que era o Zoom. Você não quer falar sobre a tua experiência no Saara para a escola? Eu falei, claro, né? Como é que é a história? Aí eu vi lá que podia botar vídeo, eu falei, cara, que coisa interessante, né? E aí foi muito legal, porque assim, a primeira aula, eu conversei com ele, o que você quer saber? Fala um pouquinho da geografia, um pouquinho, né, da parte política, um pouquinho dos animais. Aí eu montei a palestra dirigida para aquela história, né, contando, sempre que começava as aulas eu com a moto, geralmente era noite no Brasil e dia, falava um pouquinho, né, dava um pouquinho de noções astronômicas, mostrava como que é o fuso horário, e aí o que aconteceu, cara? A primeira aula foi muito legal. A segunda aula tinha 500 pessoas, 500 alunos, cara. E aí eu comecei, falei, cara, isso é bem bacana. E eu falei assim, eu tenho uma experiência de um monte de viagem legal, não precisa ser só o Saara, pode ser a Antártica, né? Eu vivi muito tempo na Amazônia, pode ser o Cerrado, né? Eu fiz muito tempo, um monte de documentário. Eu montei, Bressan, 10 temas de 10 viagens de conteúdos que, tipo, a viagem de bicicleta na África. Então, fala da África, da história da escravidão, os lugares que eu passei de bike. E aí, o que acontece? Isso atrai, né? Geralmente são alunos Fundamental 1 e Fundamental 2, atrai porque fala, pô, o tio tava lá, cara, o cara tava lá e tava viajando. Isso prende a atenção, entendeu? Né? O tio Toco, pô, ele tava lá, que legal. É diferente, é uma aula que ele tem esse contato. E aí eu coloco vídeos, né? Geralmente no final é 1 hora de palestra e 1 hora só de perguntas, cara. Aí entra o pai no final os pais também entram, é muito legal, cara. E isso começou a virar uma forma de ganhar dinheiro, entendeu? Pelo menos dando essas aulas. E agora eu estou montando para esse ano um projeto com 30 aulas. Mas a minha intenção assim, é ver para as empresas e dar aula para as escolas públicas, cara. Né? É o foco principal. Porque no final do ano passado foram 5 ou 6 aulas para as escolas públicas e é muito legal. Esses alunos são no Brasil? Essas aulas são para o Brasil ou lá para o pessoal do Timor? Sim, ou outras comunidades aí de português? Não, essas aulas são para as escolas no Brasil, cara. Foram, acho que mais de 30 aulas, e todas para as escolas municipais, algumas escolas particulares, mas a grande maioria para as escolas públicas do Brasil. E é super interessante, né? Porque a última que eu dei, eu estava numa aldeia chamada Bajawa, no meio da Ilha de Flores, uma aldeia, cara, que parou no tempo, assim.
E a aula começa, cara, eu com o laptop andando e a molecada vendo, né, eles dando tchau, o dia a dia deles, né, numa aldeia maravilhosa, linda, assim, né. Então, eu dou aula louco, onde eu estou, na praia em Dili, aqui na Indonésia, onde for a aula vai ser no lugar que eu estou, com a moto ali do ladinho, para explicar por que o tio está nesse lugar, né, da viagem, e aí entro no assunto que eu desenvolvo com os professores, cara. Cara, show de bola esse negócio da aula aí. Putz, fantástico. Porque é uma forma, eu acho que, de compartilhar uma experiência de vida e do que está acontecendo agora, entendeu? Isso é muito legal, né? Você coloca, eu conto a história das bandeiras, dos países. Hoje a molecada não tem, cara, hoje está tudo tão na mão, né? As informações estão tão, cara, tá todo mundo no laptop, o negócio tá estranho, o mundo está muito estranho, cara. Então, quando você traz eles para uma realidade que eles não veem, né? Só fica ali naquela tela, quando ele vê, ele fala, cara, existe, né? Existem coisas legais acontecendo. Então, essa história da viagem, de parar, de mostrar o lugar, putz, isso atrai muito. Eu tenho, assim, a molecada depois vai mandando, né? Uns falam assim, cara, até hoje, agora eu só quero saber o que é a história dos mapas. Todo mapa que eu vejo, eu quero saber o porquê que é vermelho, azul, amarelo, branco, verde. E os pais também. É muito legal o retorno, né, do que acontece, né, o que tem acontecido. E agora que eu consegui dar uma parada, né, minhas paradas são assim, agora que eu estou conseguindo ficar 3 dias no lugar, viajo 2 direto, fico 3 dias, eu montei esse projeto para vender para as empresas as palestras e ministrar as aulas para as escolas públicas. Né? Então, é uma forma de me manter melhorar minha vidinha no dia a dia aqui, porque, porra, dormir só em barraca, cara, é difícil. Não, e isso é importante, né, cara? Porque é uma pergunta que sempre é comum: como que a gente paga a viagem? Nós somos ricos, a gente vendeu a casa, vendeu tudo e tá a louca pelo mundo. Então, tem vários formatos, várias formas de viajar. Eu entrevistei aquela ucraniana que deu 2 voltas ao mundo. Hoje ela está na Ucrânia de novo lá, participando lá dos esforços aí de tá lá, da guerra, né? Mas ela comentou, Bressan, a gente vive da estrada, a gente vive na estrada, a gente trabalha de alguma forma para obter uma renda desses momentos na cidade, na estrada. Aí o europeu, o americano, tem uma facilidade que o mercado lá consome conteúdo, escrito, foto, vídeo, e paga. Aqui no Brasil, você fala com uma revista, fala com um jornal, ninguém paga nada e quer que você mande tudo de graça. E aí ninguém consegue faturar, vamos dizer assim, levantar dinheiro da estrada no Brasil, né? Você tem que ficar, às vezes, até fazendo uma vaquinha, um apoia-se. Exato. E muita gente também não quer colaborar, porque, vou pagar para você viajar, que negócio é esse? É assim, aconteceram 2 vaquinhas na minha viagem, né? Quando eu comecei essa viagem, eu falei, cara, eu vou fazer uma vaquinha, porque eu estava super Durango. Eu falei, eu vou fazer uma vaquinha, os amigos colaboram, assim, cara, vai ter um conteúdo. Quando eu comecei a filmar tudo, eu falei, cara, isso vai dar um conteúdo. Isso incentiva as pessoas a sair do sofá, entendeu? Então, na minha percepção, nesse início, assim, a primeira vaquinha foi legal, me ajudou ali 1, 2 meses, foi bem legal. Mas a segunda, eu já falei, cara, a segunda vai ter que ter, além do propósito da viagem, era o propósito das aulas. Entendeu? Então, quem colaborava, ele estava, na verdade, comprando uma aula para uma escola pública. Entendeu? Então, isso já me... Mas aí eu fiz essas 2. Aí, depois disso, eu falei, cara, não dá para ficar dependendo. Eu tenho que bolar um projeto e vender isso para as empresas, entendeu? Porque, assim, por que você não faz vídeo e põe no YouTube? Porque eu falei, cara, é assim, ó, esse negócio de influência, eu sou um desinfluencer, cara. Quando eu comecei, eu tinha 2.000 seguidores, eu tenho 2.800, eu sou um desinfluencer, eu perco seguidor, entendeu? Os caras devem olhar meus vídeos e falar, puta chato, 7 minutos, o cara quer ver 30 segundos de uma dancinha. Porra, eu não vou dançar, cara, entendeu? Eu não vou dançar, eu sou velhinho, gordinho, cheio de prótese. Quem vai patrocinar um cara que nem eu, cara? Só se for Prevent Senior, cara. Lá, sabe? Só se for Prevent Senior, assim, o cara é cheio de prótese, vou patrocinar um cara, entendeu? Então, eu desencanei disso. Eu não vou procurar esse tipo de patrocínio porque não vai rolar.
Se eu fosse, né, outro tipo de pessoa, rolaria, mas não sou essa pessoa, e já vi que não existe isso. Né? Não tem isso. Eles não vão me patrocinar porque uma série de razões. Bom, foda. Aí, o que acontece, cara? Eu acho que as aulas de vender para a empresa é a minha forma de trabalhar na estrada. E uma outra coisa, eu ganho dinheiro fazendo um vídeo aqui, um vídeo ali, eu paro no hotel. Não quer trocar 10 dias aí, eu faço um vídeo bonitinho do hotel, ponho uma trilha, e assim vai, cara. E a pandemia mudou totalmente a minha história de vida, cara. Eu nem quero mais chegar no Quirguistão, cara. Eu vou chegar lá, eu sei que eu vou chegar. Mas, cara, pô, puta legal, onde eu tô, cara? Todos os dias eu tô vendo coisa nova, lugares maravilhosos, histórias maravilhosas, as pessoas, a cultura, né? Tudo isso. Então, cara, agora a minha viagem é super lenta, né? Eu poderia chegar na China daqui a um mês, atravessar a China e daqui a 2 meses estar no Quirguistão, cara. Tá? Poderia fazer isso, mas, cara, eu só ia ver as coisas no retrovisor e andar. Então, assim, falei, não. Né? O que aconteceu? Né? Vou falar um pouco de logística. Né? Para ir para o Quirguistão, eu tenho que atravessar a China. Tá? A outra forma de atravessar seria pelo Mianmar e pelo Nepal, pela Índia, que eu não quero fazer isso. O Mianmar está fechado, é uma roubada. E a China abriu a fronteira agora no dia 15 de março. Tá? Então, o que acontece? Eu estou aqui na Indonésia, para que eu vá para a Malásia, né? Que eu vá para a Malásia, eu vou agora atravessar Bornéu. Aí, lá no norte de Bornéu é uma grande ilha, Kalimantan, que é dividida por 3 países. Você tem lá a Indonésia, a Malásia e o Brunei. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu atravesso a parte da Indonésia, entro na Malásia, vou até o Brunei, volto para a Malásia novamente, coloco a moto para Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, lá embaixo, e da Malásia eu subo para Tailândia e vou para a fronteira do Laos com a China. Nessa fronteira do Laos com a China, lá, cara, é o único lugar que eu consigo atravessar a China por Quirguistão. E lá são 15 dias de burocracia. Eu vou ter que tirar a carta de direção chinesa, eu tenho que fazer uma placa para moto, eu tenho que contratar um guia, né, e atravessar esses 6 mil quilômetros em 30 dias até a fronteira da China com o Quirguistão. Isso custa $10 mil hoje. Eu não tenho esse dinheiro para fazer isso. A gente tem um amigo chinês aqui em Brasília, né? E eu perguntei para ele sobre viajar pela China, fazer um turismo, aqueles cenários fantásticos aí que a gente vê, túneis, paisagens e vales e tal. O Bressan esquece. A China é terrível para turismo estrangeiro, até para o chinês viajar é um parto. E aí, complicado, tem que esperar melhorar, talvez, evoluir, na verdade, né? Mas é complicado. Então, para fazer uma travessia ali, você está orçado em 10 mil para atravessar a China, tá louco. Mas eu botei na minha cabeça que eu vou atravessar a China, eu vou atravessar essa bagagem, eu vou pela China, eu vou chegar lá. Aí, o que acontece? Quando você... O que acontece? Todos os viajantes, que ali da China você pode atravessar Nepal, para o Paquistão, tem várias fronteiras, e por Quirguistão. As pessoas estão se reunindo, são caras que vão atravessar de carro, de moto, tá? Reunindo 10 pessoas, e aí divide os 10 mil, entendeu? Porque tem que ir um guia. Esse guia vai num carro sentadinho, todo dia a gente tem que chegar numa cidade, ele vai lá e tica, o cara chegou todo mundo, e assim subsequente até chegar na fronteira. E aí dá $1.000, aí é bacana, cara. Entendeu? $1.000. Só que, o que acontece? O inverno na China, esse tempo que nós temos é assim, de março até no máximo setembro. Porque em outubro já começa a ficar frio e é a rota da seda, e fecha na montanha. E aí, para fazer essa história, eu teria que sair correndo daqui, chegar até final de junho, lá no Laos, atravessar e aí chegar no Quirguistão no inverno, cara. Né? Ia ser meio roubado, esperar o grupo se reunir, entendeu? Ia chegar lá para setembro, outubro. Então eu falei, quer saber, eu vou tirar a mão do acelerador, vou devagarzinho, e aí eu curto 2 meses, né? Aí eu quero ir para Bornéu, tem muita coisa legal para explorar. Depois eu fico mais 2 meses na Malásia, na parte continental, mais 2 meses na Tailândia. Quando der março, abril do ano que vem, eu já vou para a fronteira do Laos e fico ali esperando. Né? Na verdade, as pessoas se conectam por grupos no Facebook,
E a gente monta um grupo, e aí em março, abril, eu atravesso e chego no Quirguistão lá para abril, maio, que já tá, é o verão. E aí, cara, a minha cabeça já tá a milhão aqui, o que eu faço depois do Quirguistão? Mas até lá, essa é a história, são os próximos passos. Pô, fantástico, fantástico. Cara, que viagem, que experiência, né, Tokuba? Uma vida de aventura, e eu acho que é o sonho de todo mundo, mas o pessoal romantiza muito, acha que é só o glamour o tempo. Viagem tem que ir, né, cara? Mas hoje em dia as pessoas estão muito presas a tudo, né? É difícil, né? Não dá para generalizar, mas no final a gente começa essa a ter parte tanta de coisa, né? Até para sair de casa, né, e fazer uma viagem, sei lá, de 1.000 quilômetros, litoral do Nordeste, ou ir para a Amazônia, como eu faço muito, né? A gente vê que tem muito entrave mental, psicológico, de viajantes, tal, que são muito urbanos, né? E aí, sair da zona de conforto é difícil. Mas, cara, vale a pena, porque o que eu falo pra galera, qual foi a sua melhor viagem, Bressan? Cara, a melhor viagem foi a Transamazônica 2015, mudou minha vida. Coisas acontecem, então tem que ir, né? Não fica pensando muito, cara. Esse é o diabo desse monte de informação que tem hoje em dia, né, cara? Eu acho que a gente tem que usar um pouco de informação, tá, sobre as estradas, sobre tudo. Agora, se você pegar, eu vou até lá, Ushuaia, e aí o cara pega 100 depoimentos, aí geralmente o ser humano tem uma atração pelo negativo, aí ele vai lá, mas um cara já caiu, mas um cara foi roubado, mas... Porra, cara, não é assim, entendeu? E aí as pessoas acabam adiando, né, essa coisa negativa puxa muito. Todo mundo me pergunta, você não tem medo, cara? E a violência? Eu falei, cara, toda a violência que eu sofri no mundo, ser roubado, furtado, sequestrado, foi no Brasil, cara. Então, cara, eu acho que é isso. As pessoas têm que desapegar um pouco desse monte de informação. Pega a sua motinho, cuida dela direitinho, sabe? Faz o básico, aprende o basiquinho ali, trocar os cabos, o óleo, as coisinhas. Quando tiver algum problema, liga pro Bressan. Ô, Bressan, tem um negócio aqui que eu faço, cara? E vai embora, cara, né? Toca o pau. Eu comecei com É o que a gente fala, é o que a gente fala na palestra lá, mesma coisa, cara, mesma coisa. Falei isso na palestra domingo agora que eu fiz aqui, que é preparar a cabeça, né? Estar aberto para o imprevisto, não desesperar, ter a rede de amigos, de contatos, né? Para pelo menos pegar uma dica, se levar coisa, levar sobressalente, ferramenta, tal, saiba usar, ou pelo menos saiba onde que aquilo vai, para orientar quem sabe mexer a fazer. Então tem tudo isso aí. É uma preparação mental, é isso que faz a viagem acontecer. Não é a moto, qualquer moto vai, não existe moto perfeita, né? A fronteira, a burocracia, confiar no outro cara, na polícia, na fronteira, sei lá onde. História de terror sempre tem. A gente fala também filtra, pesquisa, filtra, tanto o excesso de positivo quanto o excesso de negativo. Isso atrapalha bastante. Fiz o jalapão fácil demais, com uma mão nas costas. O outro fala que o jalapão é osso demais, mal entrou, já morreu, o lobisomem vem, não sei o quê. Não é assim, nada é assim. Tudo tem um meio que é onde todo mundo passa. E a nossa aventura, né? A nossa aventura é a padaria de alguém. Né? Eu acho que você tem que saber os seus limites também, né? Isso eu aprendi com a vida, né? De tanto acidente. Cara, já tive acidente de tudo quanto é jeito, cara. E hoje eu sei meus limites, cara. Entendeu? Eu não vou entrar num lugar de terra com fofa. Eu não vou fazer isso mais, cara. Porque eu não sei, eu não vou. Eu tenho medo de fazer isso, cara. Né? Um tombo pode acabar a minha viagem. Então, meus limites, eu acho que é isso, é saber entender os limites, até onde você pode ir, né? E tocar. Então, para mim, o prazer é assim, a Himalaia está me levando pelo mundo para ver coisas super bacanas, entendeu? O meio de ser, não preciso ser radical, e eu nem posso ser radical de pilotar em alguns lugares difíceis, já fiz isso, tudo, mas agora não dá mais. Então, acho que as pessoas, às vezes a pessoa fala, um amigo meu outro dia falou, já tô velho. Eu falei, que velho, cara, como tá velho, cara? Você está acomodado, senta a bunda na moto e sai andando, cara. Entendeu? E vai, né? Então é isso. Eu acho que é saber os limites e sair dessa zona de conforto aí, de
de acomodação. Foi uma das coisas que eu pensei lá quando eu comecei a viagem, em 2019, foi isso. Eu falei, cara, eu tô com 50, fiz 57 agora. Eu falei, será que daqui a 5, 6 anos eu faria essa viagem de novo? Será que eu não vou estar mais acomodado e falar, acho que eu vou de motorhome, eu acho que eu vou, né? Pô, vou de avião, fico no hotelzinho, bacana, né? Então, cara, foi a idade certa, assim, eu acho que isso me faz, cada dia estar mais em movimento, isso que é o legal. Todo dia tem uma função para fazer, entendeu? Monta barraca, coisa, dorme, vai, tira e acha coisa, e vai, né? Computador, edita. Então, tua mente está ativa, você está conhecendo pessoas, um monte de gente bacana. Até agora não me apareceu né, ninguém que não fosse legal nessa viagem. Todo mundo vem para ajudar, vem para somar. Então é isso, cara. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, não pensa muito, não, né? Isso aí é viver, né, cara? Viver a vida da melhor forma, né? E promover o bem, vamos dizer assim, né? Toco, manda o teu site aí pra galera poder visitar lá. Como é que era o nome lá? tocolense.com, como é que é? É o tocolense.com, ali tem as viagens, as palestras, o Instagram é o @tocolense e o Facebook é o Tocolense. É tudo Tocolense, né? E o site também. E é legal, e assim, agora eu estou terminando essa história de montar esse projeto, né, para vender as palestras e continuar aí tocando a história e com a minha companheirona, que ela chama Gadara. Aliás, o Gadara é uma coisa interessante, porque eu não sabia. Você que põe o nome da moto? Eu falei, sei lá. Aí chego na casa, aí eu fui indo para Buenos Aires, para ir embora do Brasil, e fui passando na casa dos amigos, né? E tal. Ninguém estava entendendo. O que esse cara vai para o Quirguistão? Hoje as pessoas entendem, 4 anos depois. O porquê o nome Gadara, né, na Himalaia. Eu vinha em direção à Argentina para ir embora do Brasil e eu aproveitei para passar na casa de vários amigos, né, para despedir. E aí chego em São Francisco Xavier, tem uma amiga minha, a Ana, que é armênia. Fui lá para o sítio dela, fiquei lá, tal. De repente eu vejo ela chamando a cachorra, Gadara, vem cá, Gadara, nome legal, era o nome da cachorra dela, né? Eu falei, pô, mas o que é Gadara? Ela falou, Gadara em armênio é do alto de uma montanha. Eu falei, pô, a Himalaia vem lá, né, tem a ver com montanha. Cara, e ali nasceu a Gadara, Himalaia Gadara, foi porque o nome é um nome armênio da cachorra da minha amiga. Cara, fantástico, fantástico. Que legal, Toco. Estamos completando uma hora aí. Espero que a galera goste aí, tenha gostado desse papo. Fantástico. Beleza? Podemos um dia, se precisar, a gente estiver no meio do nada, de um bornel da vida, fica à vontade aí para a gente fazer alguma coisa ao vivo de lá, tá bom? Joia. Valeu! Pô, mandar uns drops aí, pílulas, como é que fala? Sim, pílulas. Beleza? Grande abraço, valeu! Valeu! Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí. Fantástica entrevista, bate-papo com o Toco, né? Contou muita história boa. E curtam bastante, compartilhem para a galera conhecer essa história fantástica, maravilhosa aí. Uma Himalaia dando a volta ao mundo, né? Ou meia volta ao mundo, sem qualquer problema, cuidando da moto, com a manutenção certinha e com o cuidado que tem que ter numa viagem dessa, que não é sair acelerando como se não houvesse amanhã, né? Beleza, gurizada? Fantástico aí, espero que tenham gostado.